Gente, nós estamos no mês da família, né? Teve gente que perguntou, e o culto da visão? Era para ser hoje o culto da visão, né? Mas como nós estamos no mês da família, a gente está totalmente focado, né? E voltado para esse tema. E nós sabemos que o Senhor tem algo muito especial para liberar sobre as famílias, né? Da nossa igreja, aqui da nossa comunidade. Então, nós queremos ministrar a vida de vocês. Eu arrisco a falar que de todos os temas que nós poderíamos ministrar a respeito de família, esse tema de hoje, ele é, de fato, o mais importante de todos. Então, prepare o seu coração, desperte o seu espírito, pega o papel, pega a caneta, porque eu tenho certeza que você será hoje forjado mesmo pelo Espírito Santo em uma área bem específica da sua vida. E nós declaramos em nome de Jesus que toda distração agora, tudo aquilo que Satanás possa tentar nesse momento para tirar você deste lugar, seja na sua mente, amém? Em nome de Jesus, ou o seu espírito, né? Tudo que ele possa fazer para tentar distrair, às vezes um cansaço, um sono, uma preocupação, um pensamento da semana, o que eu tenho para fazer amanhã? Em nome de Jesus, caia por terra agora todo o intento de Satanás, para que você possa, e eu estou falando isso, né? É uma oração, mas eu estou falando isso aqui, de olho aberto mesmo, porque é algo consciente, né? Então, se nesse momento aqui de culto, você perceber que algo está tentando tirar a sua atenção daqui, entenda que não é um acaso, é uma dor nas costas, não é por acaso, né? O inimigo não quer que você preste atenção no que será falado nessa noite, então ele vai tentar de diversas maneiras. O tema da ministração de hoje é lealdade na família. E muitas vezes quando nós falamos deste tema, lealdade, muitas coisas já podem passar na sua cabeça, né? Talvez você enfrentou uma deslealdade dentro do seu casamento, ou talvez você é um filho de um casamento onde houve, né, atos desleais, ou quem sabe você passou numa empresa e alguém cometeu com você uma deslealdade. O fato é que muitas pessoas, para não dizer todas, mas muitas pessoas já enfrentaram algum momento na vida onde a deslealdade reinou. E hoje eu declaro em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, um tempo de lealdade. Eu declaro sobre a sua família uma família leal, que vai viver as bênçãos da lealdade. Lealdade é uma coisa de Deus. Nós temos um Senhor fiel, leal. Lealdade é algo do Senhor. Então, se é de Deus, vem com muitas bênçãos, né? Enquanto a deslealdade vem com maldição, destruição. E nós vamos, através da palavra do Senhor, mostrar para você sobre os prejuízos da deslealdade e as bênçãos de uma lealdade dentro da família, né? As maiores catástrofes, as maiores desgraças da humanidade foram causadas por uma raiz de deslealdade. Você sabia disso? Se você pensar nos maiores problemas que a humanidade já enfrentou, não estou falando de desastres naturais, né? Estou falando de problemas mesmo que o homem gerou. Veio de uma raiz de deslealdade. Uma pessoa que não era leal, ou uma pessoa que sofreu com a deslealdade dentro do seu núcleo familiar. Então, nós precisamos entender que a partir do momento que nós começamos a tomar decisões na nossa vida, há necessidade de nós entendermos a importância da lealdade, né? Foi ontem, no culto Pais e Filhos, nós tivemos ontem o nosso culto Pais e Filhos do Geração, foi uma bênção, super divertido, e depois de noite tivemos dos teens, né? E no momento de conversa com o Gustavo, no momento de uma dinâmica durante o culto, o Lipe falou para o Guto assim: filho, quando você tiver decisões importantes para tomar, fala comigo, eu quero te ajudar. Né? Lembra, filhão, que o pai falou? Quando você for tomar decisão, não tome suas decisões, assim, aquelas importantes sozinho. Eu estou aqui, eu quero orar por você, eu quero te ajudar. Né? Quando nós começamos a tomar decisões sozinhos, e quando nós começamos a caminhar, né, na nossa maturidade, na nossa vida sozinhos, sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos perdemos.
E muitas vezes nós acabamos nos tornando desleais. Por quê? Porque o Senhor organizou a família, o Senhor organizou uma hierarquia dentro do lar. E isso tudo faz parte de lealdade. Filhos que honram seus pais, que vão aprendendo a honrar os seus avós, né? Aquele que chegou primeiro na família, honra, respeito, e isso tem a ver com lealdade. E talvez você olhe para a sua vida, para a sua família e pense assim, será que realmente eu vivo na minha família a lealdade? Será que de fato a minha família é leal? Tem uma maneira de você identificar. Eu vou fazer umas perguntas aqui, você, quem sabe, vai olhando a sua vida e vai tentando encaixar aí a sua vida nisso aí. Sua família tem ordem? Tem hierarquia? Existe um líder reconhecido na sua família? Existe respeito aos mais velhos? Se essas respostas forem sim, eu quero dizer para você que você está caminhando bem. E que há sim lealdade dentro do seu lar. Agora, se na sua casa não há ordem, mas há briga, provavelmente raiz de deslealdade. Se na sua casa não tem hierarquia, deslealdade. Quem manda na sua casa? Isso pode revelar o quê? Uma deslealdade no lar. Há desrespeito com os mais velhos? Isso demonstra o quê? Uma raiz de deslealdade. A lealdade familiar é muito importante. Existe um teólogo e filósofo, eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, Hellinger, deve ser assim, né, que pronuncia. Ele é teólogo e ele é filósofo e ele é especialista em relacionamentos no sistema familiar. E para ele, a lealdade na família gera ordem, equilíbrio e pertencimento. Né? Os estudos dele mostram que toda família que vive lealdade, aonde existe hierarquia, aonde existe respeito aos mais velhos, aonde existe um líder, aonde existe ordem, equilíbrio e pertencimento. Então, nós podemos entender que o contrário, uma casa onde não tem hierarquia, aonde há brigas, aonde não há respeito aos mais velhos, é uma casa que vive desordem. É uma casa que não tem equilíbrio e nem pertencimento. É uma casa que vai entrar num lugar de ruína, de destruição, de falência, de sofrimento, de dor. E quando nós olhamos, né, para a palavra de Deus, nós vemos, tem vários textos, e o pastor Lipe vai abordar alguns aqui com muita autoridade, como sempre, eu amo ver o Lipe falar, ele sempre abre o meu entendimento a respeito da palavra de Deus, e ele vai caminhar depois com vocês em algumas histórias bíblicas, mas tem uma aqui rapidamente que eu quero falar para vocês, que é o filho pródigo. Né? Nós temos lá em Lucas a história de um pai com 2 filhos, e um filho decide fazer o quê? Pegar a sua parte e sair de casa. Com essa atitude, o que ele está demonstrando? Não quero saber de hierarquia. Não quero saber de respeito aos mais velhos. Com essa atitude, essa herança antecipada, essa desordem que ele está vivendo, ele está declarando: Pai, eu mando em mim. Ele está declarando: você não é mais poderoso, você não é maior do que eu. Eu não quero saber da sua mentoria, Pai. Eu não quero saber do teu direcionamento. Então nós temos no filho pródigo um exemplo. O que acontece? Ele então pega a sua parte do dinheiro, vai e ele quebra a cara e volta arrependido. Aonde não tem lealdade, respeito, honra, o que vai reinar é o desequilíbrio, é a falência, é a destruição, é a escassez.
como foi no caso do filho pródigo. Então, a lealdade na família, ela gera respeito e honra. Ela é um princípio do Senhor. E toda vez que ocorre o desrespeito, toda vez que ocorre dentro do lar a deslealdade, né, a infidelidade, é um decreto de falência sobre o seu lar. Né? E talvez hoje você olhe a sua casa e através daquelas perguntas que eu fiz ali, você pense assim, não, mas então, estou lascado. Minha casa está lascada. Talvez você pense hoje na minha casa, o que tem reinado é o desrespeito. Os meus filhos não me respeitam. Ou então existe desrespeito entre o casal. Grito. Desonra. Descontrole. E talvez esse momento comece a bater em você uma desesperança. Mas em nome de Jesus, essa pregação, esse texto, essa ideia de lealdade na família, nós não queremos ministrar isso sobre você como um peso de algo imutável. Nós queremos declarar e mostrar para você como você pode mudar, como você pode transformar com Cristo a realidade da sua casa. E a boa nova é que em Cristo há esperança para aquela família que vem de raízes de deslealdade. No Senhor, no arrependimento, no perdão, há esperança para uma transformação, para uma nova perspectiva. E talvez coisas que você viva hoje, em nome de Jesus, a partir de agora o seu filho não viverá mais. E coisas que você vive ou que você viveu de lembranças não serão mais marcas. Porque Deus pode fazer nova todas as coisas. E eu vou passar aqui para o Lipe vai dar continuidade. Pode ser a partir daqui? Tá. Ok. Existem 3, eu não quero que você generalize isso, ok? Mas existem 3 sinais importantes, né? 3 contrapontos aqui, que a deslealdade vai gerar, né? Como a gente falou, a deslealdade vai gerando um enfraquecimento, vai gerando uma destruição, ela vai gerar uma crise no núcleo familiar. E essa deslealdade, essa crise que vem após a deslealdade, ela traz 3 pontos que nós queremos que você compreenda. O primeiro é problema na finança, vida financeira. Segundo, problemas emocionais. E terceiro, problema na saúde. Problemas na saúde física, né? E eu repito aqui, isso não é, nós não queremos generalizar. Talvez você pense, mas eu estou passando por problema financeiro e eu não tenho uma raiz de deslealdade. Ou então eu tenho problemas emocionais, né? E não há uma raiz de deslealdade. Ou então existe problema físico, existe uma enfermidade na minha casa, enfim. Mas não é, então não tem problema, tá? Nós não queremos generalizar, não quero que você pense que todos os problemas financeiros, que todos os problemas de saúde, né, vêm da deslealdade. Mas nós vamos mostrar para você, através da palavra do Senhor, que em todos os casos que nós vemos na Bíblia de deslealdade, uma dessas 3 coisas foram geradas. Então, a deslealdade, ela não é algo que vem e passa desapercebido. A deslealdade, ela não é um detalhe, entende? Ela não é algo pequeno, que vai fazer parte da sua vida e assim como veio, vai. Não, quando ela vem, ela vai gerar algo. Ela vai dar fruto, é uma raiz. E toda raiz produz um fruto. Então, assim é a deslealdade. É uma raiz que em algum momento vai gerar fruto em alguma dessas 3 áreas. E talvez você consiga olhar para a sua vida e perceber. Ou na área financeira, na área emocional, ou na saúde física. Estou lembrando aqui que há alguns dias eu estava com os meus pais à tarde e eles quiseram ir num parque, lá no Aventureiro, um parque bem longe. A gente teve que colocar no GPS para ir, eu nunca tinha ido, né? Dava uns 3 quilômetros. E para um senhor de 77 anos é longe. Quando eu cheguei lá, eles falaram, pode deixar a gente aqui que nós vamos embora a pé. Aí eu falei, não, está muito longe. Não vou deixar, pode parar com isso aí. Entra nesse carro de novo que eu vou levar embora. Eu não tinha tempo para ficar com eles ali, eu tinha outros compromissos. E aí eu falei para eles assim, eu respeito vocês, né? Vocês estão fazendo bagunça. Eu vou deixar vocês
aqui, mas vocês estão fazendo bagunça, né? E aí eu fui embora e eu deixei meu pai e minha mãe ali contrariado. Mas isso é lealdade. Eles têm saúde mental ainda para tomar a decisão deles. Isso é lealdade. Eu fui embora, falei, qualquer coisa me liga. E aí, 1 hora depois, eles me ligam. Já estamos em casa, você é muito preocupado, viu? Já chegamos e deu tudo certo, né? Falei, que bom, glória a Deus. Aleluia. Eu estou dando esse testemunho porque às vezes a gente quer mandar nas pessoas, a gente quer obrigar as pessoas. E tome cuidado, principalmente quando em relação aos mais velhos. Alguém chegou primeiro. Né? Quando a gente estava fazendo o estudo, estava vendo o seguinte, principalmente a cultura judaica, né? Respeita o mais velho, porque o mais velho ele trouxe criação, o mais velho trouxe sustento. Então ele precisa ser honrado. Né? Alguém chegou primeiro, viu, Miguel? Você é o mais novo. Se ferrou, velho. Alguém chegou primeiro, né? Na minha casa eu era o mais novo também. Eu era o último na partilha do bife. Quem era o último na partilha do bife? É nós, irmão. Mas hoje vai ser uma noite de cura para nós, irmãos. Vai ser uma noite de restauração para nós. Eu era o último na partilha das coxas do frango, né? Quem era o último também? Era o último. Mas glória a Deus por isso. E é por isso que nós estamos aqui. Porque na nossa casa tinha ordem. Nossa casa tinha hierarquia, né? O Rodrigo começou dizendo que as nossas casas estão sendo atacadas, né? Preste atenção nisso, irmão. Heidegger, ele vai dizer isso. Uma casa com lealdade tem o quê? Ordem, equilíbrio e pertencimento. E a casa que quebra a lealdade vai ter crise financeira, emocional ou na saúde física. Vamos para o texto? Primeiro texto que eu quero ler, 2 Samuel 6, 16 a 23. Alguém pode ler para nós aí, por gentileza? Pode ser com esse mic aqui mesmo. Obrigado, John. Já está lá? 2 Samuel 6, 16 a 23. Ô Dani, você viu que eu pus a foto do Dani ali? Volta ali, por gentileza, Lucas. Pus a foto do Dani. Eu não quis colocar a minha, Dani, para não ficar um negócio meio narcisista, assim, né? Aí eu falei, quem lá da igreja que eu poderia escolher? Então hoje eu escolhi você, amigo, a Paty, porque eu vejo na vida de vocês, no casamento de vocês, na família de vocês, uma prioridade, uma luta mesmo, né, Dani? Para vocês construírem a família de vocês em torno da lealdade. Então hoje nós podemos testemunhar na casa de vocês um equilíbrio financeiro, um equilíbrio emocional, um equilíbrio de saúde física. E eu estava pensando na vida do João para falar isso, né? Então, a casa de vocês tem ordem, equilíbrio e pertencimento, amém? Então, por isso que eu escolhi a fotinho de vocês ali. Que linda essa foto, viu? Obrigado, Deus abençoe. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessa família? A família leal. 2 Samuel, então, 6. Ô Dani, pode pagar uma janta depois do culto, depois dessa. Eu estou podendo agora. Sem carne. Já? Calma, pastora. Que rapidez. Jason, leia com a voz do Jason, por gentileza. Isso. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Pessoal, procure aí lealdade e deslealdade. Procure isso na leitura, vai. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva de passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Para que ele voltou para casa? Coisa boa, né? Vai. Sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele.
quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, celebrei. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Ok, vocês conseguiram enxergar que teve uma quebra de lealdade? Conseguiram? Ok, se teve quebra de lealdade, é certo que terão crises, 3 níveis de crises. Muito bem, que legal que vocês aprenderam aí. O restante aprendeu também? Então, tá bem. Então, vocês já viram uma crise aqui? Qual crise que vocês viram na Mical? Saúde física. Saúde física. Ela teve uma crise. Ela desonrou o marido dela. E é interessante, porque o primeiro sinal de desonra é no coração. Ridículo o que ele está fazendo. Olha que ridículo. Ridículo isso aí. Ai, chegar em casa ele me paga. Desprezo no coração. Desprezo no coração. Gente, algo tão simples, né, gente? Algo que os nossos primos já viveram tanto, né? Nossos primos já fizeram. Quem tem uma prima que já fez isso em outra cidade? Lá no Rio. Né? Lá no Rio, lá no Pará, lá no Brasil afora. Né? Despreza no coração. Cuidado. Cuidado, é muito sério, gente. É muito sério. E pior ainda, quando a gente não entra num lugar de conserto, né? Quando a gente agora passa a dar asas, a crescer ainda mais esse sentimento de desprezo no coração. Outro texto que eu quero ler com você, 1 Samuel 18, do versículo 17 até o 22. Agora é interessante, esse texto eu deveria ter lido antes, mas eu quero que você entenda aqui que Mical ela já vai crescendo num ambiente de quebra de lealdade. Agora nesse texto, Mical vai ser desleal ao seu pai, Saul, e Saul, em contrapartida, também vai ser desleal a Mical. Preste atenção na leitura e identifique isso que eu estou apontando para você. Vamos lá. Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não os matarei, não o matarei. Deixou isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E o que é minha família, o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora o seu genro. Ok, coloca o versículo 17, por gentileza, Lucas. Presta atenção aqui no versículo 17. Aqui tem uma ordem, tem uma hierarquia. Diga comigo, Mical é a mais nova. Merabe, é isso, Merabe ou não? É a mais velha? Está aqui no texto. Então, está aqui a minha filha mais velha. Diga comigo, está tudo bem? Está tudo certo? É assim que a história deve acontecer. A mais velha primeiro. Ou seja, Mical, aguenta a onda aí. Shhh. Fica quietinha no seu canto, que agora é a vez da sua irmã. Quem já viu essa história na vida real? Abaixa a mão, por gentileza. Abaixa a mão, por gentileza. Né? Mas nós já vimos essa história na vida real, né? A irmã que quer dar o golpe na irmã, né? Baixa a mão, por gentileza. Guarda aí que vai ter problema financeiro e emocional na saúde, hein? Presta atenção. Então, aqui parece que está tudo certo. Tem um equilíbrio, tem lealdade, tem hierarquia. Há uma estrutura familiar sendo honrada. Tem um problema aqui que tem um plebeu na história, né? Nós estamos falando de 2 princesas, né? Que estão apaixonadas por um plebeu. Mas vamos deixar essa parte de lado. No versículo 19, presta atenção. Aqui Saul já demonstra a sua deslealdade. O que acontece aqui no 19? Ele tinha prometido Merabe para quem?
Para quem que ele prometeu? Prometeu ou não prometeu? E para quem que ele deu Merabe? Adriel. Ariel, né? Não, Adriel. Ariel não, Ariel foi o pai do menino aqui. Então você já vê um pai desleal, sim ou não? Não cumpriu com a... E as meninas ficam de olho, hein, pai? Hã? Pai, você disse, sim ou não? Pai, você disse. A Melissa, cara, com 6 anos. Eu falo, tem que fazer, porque ela vem e põe... Aprendeu com a mãe dela. Pai, você disse. Oh, aleluia. Quem tem uma filhinha, pai, você disse, sim ou não? Imagine aqui essa cena, irmãs. Ô pai, você disse que era com Davi. Pois é, Merabe, mudei, agora é com Adriel. Cala a boca e vai. Diga comigo, deslealdade. Diga assim, ó, é certo que essa família vai ter crise. Qual? Ou física. Financeira aqui não, porque é uma família real, certo? Família de rei, não vai ter essa crise aqui. Versículo 18, olha que legal Davi. Davi, você acha ele leal ou desleal? Davi, leal ou desleal? Leal, olha a postura dele. Quem sou eu? Quem que é minha família? Quem é o meu pai? Eu sou um plebeu. Eu não posso entrar nessa família real. Que coração, hein? Davi se coloca no lugar dele. Lealdade. Lealdade, eu sou leal. Versículo 20 agora. Agora quem que vai ser desleal? Olha que interessante. 20. Mical, a outra filha, gostava de Davi. Gente, nessa cultura, ninguém deveria saber disso. Até o autor sabe que Mical gostava de Davi. Uma princesa mais nova gostando de um plebeu. Gente, isso é deslealdade já. Nessa cultura, talvez a BFF dela podia saber. Viu, Marina? Não podia contar para ninguém. Mical não podia. Mical espalhar para todo mundo que ela gostava de Davi. Não podia, ela é a mais nova. Vocês estão vendo, irmão? Vocês enxergam isso ou não? Ela é a mais nova. A vez é da irmã dela. Não é a vez dela. O filho pródigo é o mais novo ou é o mais velho? Ah, irmãos mais novos. Cuidado, hein, os mais novos. Vamos fazer uma oração de libertação dos mais novos. Né? A Mical, todo mundo sabe que ela gosta de Davi. Eu vejo duas questões aqui já na Mical. Né? Primeiro, ela desrespeita a irmã. E ela também desrespeita a sua vida de princesa, né? Mical nunca vai ser reconhecida como uma rainha, sabia disso? Nunca vai ter o reconhecimento, as pompas, as lisonjas, o quê? O reconhecimento real para Mical, porque o coração dela é um coração de desprezo da sua linhagem, né? Há uma linhagem real, né? Mas, tudo bem. Quando Saul fica sabendo disso, o que Saul faz? Vou educar Mical, é sim ou não? Sim, é isso que ele faz? Vou ensinar Mical o lugar dela. O que Saul faz? Diga comigo, foi desleal? Foi desleal. Ah, ela gosta dele. Mas ela é menor de idade, cara. Calma aí, não estou nem aí. Eu quero matar essa desgraça. E eu vou usar essa misericórdia, olha só. Eu vou usar a minha filha para isso. Sim ou não? Eu vou usar a minha filha para isso. É deslealdade. Diga comigo, é certo. Essa família vai ter crise. Falta de lealdade. Então, Saul usa Mical em benefício próprio. Misericórdia, né, irmãos? Nós já vimos isso na vida real, sim ou não? Usa em benefício próprio, né? E no versículo 21, ele usa então Mical, ele dá Mical para Davi como uma armadilha, né? Como uma armadilha na tentativa de matar o seu oponente. Agora presta atenção numa coisa. Davi não. Mical e Saul, eles recebem agora, irmão, uma maldição vem sobre eles. Pela falta de lealdade. A partir de agora, Saul nunca mais vence nenhuma guerra. Uau! Saul agora, aquele que tinha graça, aquele que tinha poder, aquele que tem autoridade, deixa de ser um rei reconhecido em Israel. E Mical passa a se tornar uma mulher estéril. A maior honra daquela mulher agora não poderia vir a se tornar realidade. Por quê? Porque os dois entraram num lugar de deslealdade. Mical é humilhada e Saul agora entra numa rota de vergonha. Obrigado, Edson. Uma rota de vergonha. E qual que é a raiz disso tudo?
Deslealdade. Eles não foram leais. Outro texto que eu quero ler com você agora de Davi, 2 Samuel 11, de 1 a 5. Olha esse texto, que Davi vai ser desleal e agora a casa dele agora vai entrar numa rota de muita catástrofe, porque o seu coração foi desleal. O Davi que foi leal até então, agora vai ser desleal. 2 Samuel 11, de 1 a 5. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os moanitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Estou grávida. Irmãos, eu não sei se você consegue perceber, mas presta atenção. Você acha que essa mulher queria isso? Essa mulher queria isso? Foi um abuso de poder, de autoridade. Sim ou não? Foi um abuso, irmãos. É um abuso de poder, do lugar e da autoridade. Traz ela lá. Traz ela. Traz aquela mulher. Então, agora, presta atenção. É um ato de deslealdade. Em primeiro lugar, com Deus, com a corte real e com a sua casa. Irmãos, a história de Davi, a partir desse texto, irmão, pensa numa história de catástrofe, de desgraça. Meu Deus, irmão. Um filho dele agora quer matar ele. Ô Tiagão, um filho dele se levanta para matar ele. Um filho dele tem uma relação com a outra filha, com a Tamar. É uma história assim, ele tem que fugir de casa. Ele tem que fugir do palácio. E tudo começou numa raiz de deslealdade. Crise financeira, emocional ou crise na saúde. O filho que nasce dessa gravidez, o que acontece com ele? O que acontece com o filho dessa gravidez? O filho desse adultério, dessa quebra de lealdade? Morte. Morte nesse filho. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Porque a partir de agora, os filhos de Davi são agentes de deslealdade. Diga misericórdia, Senhor. Agente de deslealdade. Aqueles que poderiam ser agentes de lealdade se tornam agora agentes de deslealdade. O reinado fica em ruínas. Ruínas. Porque ele foi desleal dentro de casa. Diga comigo, aquilo que acontece dentro de casa vai ser refletido fora de casa. Aquilo que acontece dentro de casa vai se refletir lá fora, né? Quero ler outro texto com você. Juízes 13, de 2 a 5. É o texto de Sansão. É a palavra profética que a mãe de Sansão recebeu. Vamos ler esse texto. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e nem coma nada impuro. Não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Presta atenção, irmãos, tem uma palavra profética para a mãe e tem uma palavra profética para o filho. Amém? Diga comigo, palavras proféticas precisam ser tratadas com lealdade. Você é estéril, mas você vai gerar um filho. E se consagre, viu? Cuidado com o que você vai comer, cuidado com o que você vai beber. E o menino, quando nascer, não deixe ele tomar muito vinho e não deixe que o cabelo dele seja cortado. Versículo agora 24 e 25 do mesmo texto, do mesmo Juízes 13. Lê para nós. A mulher
A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando Aleluia. ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Diga comigo, Deus fez a parte dele. Mas Sansão não. Deus fez a parte dele, mas Sansão não. O mínimo, Sansão sabia que ele era fruto de uma palavra profética? Sabia, né? Então, o mínimo que ele tinha que fazer é morrer leal a essa palavra, sim ou não? E eu acho interessante que assim que ele nasce, a palavra diz que o Espírito Santo começou a agir nele. Aleluia, né, irmãos? Aleluia, aleluia. Mas quando ele quebra a lealdade, o que acontece agora? O Espírito Santo se foi. Irmão, o que sobe de um homem que o Espírito Santo se foi? O que sobra de uma mulher que o Espírito Santo se foi, irmã? Fala para mim. Fala para mim. O cara quebrou a lealdade, cara. Quebrou a lealdade. Vai ter crise aonde? Financeira, emoções ou física, ou na saúde. Sansão permitiu que o seu cabelo fosse raspado. Deslealdade na família. Você enxerga como deslealdade na família, sim ou não? Porque ele não estava nem aí para a mãe dele, não estava nem aí para o pai dele, e não estava nem aí para aquilo que Deus fez. Eu não sei se você sabe, eu anotei aqui, ó. Eu não sei se você sabe, mas existe um livro na tradição judaica que chama Talmud, né? E esse livro, ele fala que o nome da mãe de Sansão é Razeleupone. Diga comigo, Razeleupone. Isso. Sabe o que significa Razeleupone? Significa Deus me dará uma descendência. Olha que doideira. A mulher, ela é estéril, mas ela chama Deus me dará uma descendência. Agora, eu tenho uma visão, que essa mulher ela foi leal a esse nome profético. Por quê? Porque na sua maior crise, ela continua ouvindo a Deus. Ela continua vendo o anjo, Vini. Olha a sensibilidade da mulher. Ela não está de mimimi, ela não está chorando, ela não está murmurando. Porque a murmuração afasta a presença de Deus. Ela está em adoração. Não tenho filho, sou estéril. Mas o meu nome é Razeleupone. Eu vou me manter leal àquilo que o Senhor falou, até que Ele faça. Em nome de Jesus, eu vou me manter leal. E chegou a vez dela, mas infelizmente Sansão não foi leal à sua mãe. O que acontece com Sansão depois disso, irmão? O que acontece no físico de Sansão? Fica cego. Fica cego. Fica fraco, né? Em primeiro lugar, né? Fica fraco. Fica cego. E emocionalmente também, né, irmãos? O que deve ter acontecido emocionalmente com esse cara? Hein, Ney? Tinha tudo e agora está preso. Era forte, poderoso, respeitado, um juiz de Israel por mais de 20 anos e agora está preso, cego e fraco. Você acha que é sério esse assunto ou não? Certo? Ele tinha que ter honrado a mãe dele, cara. Tinha que ter honrado a palavra dos pais dele. Tinha que ter honrado aquela oração. Tinha que ter honrado aquele voto, aquela aliança. E ele não fez isso. Vamos falar de uma deslealdade famosa. A Eva. A Eva foi desleal. Ela sabia que ela não podia se alimentar daquele fruto, porque era o fruto proibido. Pode pegar tudo, pode tocar em tudo, mas para se proteger, para proteger aquilo que o Senhor te deu, para proteger o seu casamento, a sua família, não pegue esse aqui, né? Então, a Eva, infelizmente, ela caiu na ladainha da serpente, comeu o fruto, e para fazer com que essa deslealdade ainda se agravasse, ela oferece ao marido. Ela convence ele. E aí, mulher, o negócio é o seguinte. A gente tem, sim, eu não queria falar para não ficar tão escrachado, mas a gente tem, sim. Nós temos um poder de convencimento, já que ele falou, né? E ela, pela deslealdade que ela quis viver, que ela optou em viver, porque foi uma escolha da Eva. Então,
eu e você, nós temos uma escolha a ser feita. E a escolha dela foi a da deslealdade. Qual escolha você quer fazer hoje? Quais são as áreas, quais são os lugares de perigo que o Senhor tem tentado te mostrar e te proteger, e você tem sido desleal para com o Senhor e avançado a esses lugares? Eu tenho certeza que há em você uma consciência de lugares delicados, de lugares frágeis da sua vida. E muitas vezes nós escolhemos não andar em lealdade com o Senhor. Nós escolhemos expor os nossos filhos a uma deslealdade, expor a nossa família, expor o nosso casamento e a nossa casa a uma deslealdade. E a Eva, ela escolheu. Então, tendo escolhido, tendo comido, tendo oferecido e seduzido seu marido, sendo desleal ao Senhor e desleal ao seu próprio marido na sedução que ela cometeu para algo, né, que não era de acordo com a palavra de Deus, que ela traz? Problema financeiro, ou então crise na saúde, ou então problema emocional. Ela com certeza vive uma dessas três coisas. Vamos continuar então para a gente ver? O que acontece? Eles se escondem, passam vergonha, porque estavam nus, se escondem, saem daquele lugar de bênção, eles começam a desfrutar de uma crise. Eles começam a comer agora de um fruto amargo, de uma fruta ruim, podre, que veio da raiz da deslealdade. E a tradição judaica afirma que Adão e Eva, depois que isso aconteceu, ficaram escondidos por mais de 400 anos, escondidos numa caverna, né, em cavernas, após essa queda. Eles se esconderam e também esconderam dos seus filhos as verdades de Deus. Né? Então a gente vê uma deslealdade que começa em um integrante da casa, afetando todo o lar. Então, quando nós nos unimos em família, nós precisamos entender que há um elo, existe uma aliança feita. Eu não sou só eu, somos nós, com os meus filhos, nós nos tornamos uma família. Só que muitas vezes quando nós escolhemos entre lealdade e deslealdade, nós pensamos só em nós mesmos. Presta atenção. Presta atenção, porque esse pensamento individualista, ele afeta o todo do seu lar. Porque quando o problema da enfermidade chega, ele toca a família inteira, não é verdade? Quando o problema emocional chega para uma mulher, por exemplo, que comeu desse fruto da deslealdade, que invadiu esse lugar de deslealdade, o problema emocional chega, ela vai sofrer sozinha? Ela coloca toda a sua família num lugar sensível. Então é importante nós pensarmos que quando nós nos tornamos família, aquela escolha que eu faço, ela não reflete só em mim. Infelizmente, a minha casa também começa a desfrutar e a viver os frutos da minha escolha errada. Então agora que você... Oi? Exatamente. Agora que... Eu vou chegar nessa parte. Agora que você é família, agora que você compreende que você não é uma pessoa sozinha, largado nesse mundo, você precisa pensar melhor nas suas escolhas. Ore pelas suas escolhas. Ore pelas suas escolhas. Estudos afirmam que um ser humano faz em um dia mais de 35 mil escolhas. Em um dia. É a escolha de abrir um olho, é a escolha de levantar da cama, é a escolha da meia, é a escolha de puxar o pé para colocar a meia. Tudo são decisões. Tudo é escolha, tudo é decisão. Cuidado naquelas escolhas e decisões que muitas vezes parecem tão agradáveis, mas pode ser uma sedução do inimigo para colocar toda a sua família num lugar de perigo. Então não faça
decisões e escolhas importantes, pensando só em você mesmo. Cuidado. Né? E a gente vê então, o que acontece? Eles se sentiram culpados, começaram a observar que aquilo que eles fizeram era irreparável, não tinha mais o que fazer, ficaram mais de 400 anos escondidos em cavernas, e na sequência os seus filhos brigam, e para piorar, eles se matam. Já é ruim você saber que tem um filho brigando com o outro, né, Kate? Você vê as gêmeas lá puxando o cabelo. Ah, meu Deus. Já não é bom saber que tem um filho aí encrencando com o outro. Agora, pense o que aconteceu. Mas isso foi por acaso? Não. Isso vem de uma raiz de deslealdade por conta de uma escolha de Eva. E durante esse tempo que eles ficam escondidos, eles ficam sem buscar a Deus. A vergonha da deslealdade foi tanta a ponto deles não conseguirem mais buscar o Senhor, chamar a presença de Deus para vir, para fazer parte da vida. E então, depois de muito tempo, lá em Gênesis 4:26, surge o neto deles, que é o primeiro que invoca novamente o nome de Deus, resgatando a presença do Senhor para sua família. Está lá em Gênesis 4:26. Aí, diz assim: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, uma história, uma família que estava totalmente perdida por conta de uma atitude desleal, depois de muitos anos, de muito sofrimento. Então, passado, filho, neto, eis que a palavra do Senhor começa a voltar e a presença dele volta. E como fruto da deslealdade, o que nós vemos? Que as mulheres reclamam? Dor de parto. Fruto da deslealdade. Das mulheradas que sofreu dor de parto. Viu só? Deslealdade. O suor agora para comer um pão. O afastamento da presença. Não poder mais ter o desfrute de tudo que havia naquele lugar. Né? Então a deslealdade, ela gera um afastamento da presença do Senhor. Mas, aí começa a vir a parte boa da pregação. O Senhor volta. O Senhor é clamado novamente. E então o perdão dele vem. E o perdão, ele é o único caminho para restauração. Receber o perdão de Deus, viver o arrependimento e viver o perdão de Deus é uma das coisas mais deliciosas da nossa vida com Cristo. Saber que Jesus veio, saber que há amor, que há presença, saber que foi entregue por amor a nós, para arrancar e nos auxiliar e transformar e verter o sangue, nos redimindo, nos lavando, abrindo os nossos olhos para novas escolhas. Tem uma chance para você. Existe sim uma chance para sua família. Desde que você comece a clamar o nome do Senhor novamente. Desde que você comece a trazer de novo Jesus para o centro da sua casa. Para o centro da sua vida. Salmo 51, versículo 17. Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sabe, querido, o cristianismo, ele não é sobre dor. O cristianismo, ele não é sobre dano. O cristianismo não é sobre solidão, sobre perdição, sobre desastres e tragédias. Cristianismo é sobre arrependimento, é sobre perdão, é sobre graça, é sobre restauração, é sobre misericórdia, é sobre um novo tempo, é sobre transformação. O cristianismo é sobre tudo que a presença de Jesus traz sobre a nossa vida. E eu queria, em nome de Jesus, orar por vocês nessa noite. E clamar mesmo que você receba o perdão do Senhor.
nessas áreas da sua vida, nesse lugar que você tem identificado como deslealdade. Quando nós começamos a compreender que nós precisamos do perdão do Senhor, sabe o que acontece? A lealdade entre você e o Senhor é restaurada. Quando você se arrepende, reconhece e pede perdão, o vínculo seu com Deus de lealdade volta, se fortalece. E quando você percebe e reconhece o perdão que você tem que liberar para alguém da sua casa, ou então o perdão que você tem que pedir, o vínculo de lealdade entre você e a sua família é restaurado. Existem 2 níveis de lealdade que o Senhor quer restaurar nessa noite: seu com Ele e seu com a sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos. Quer falar? Em nome de Jesus, irmãos, há um caminho de prosperidade, há um caminho de bênção. E nós queremos que todos aqui entrem nesse caminho em nome de Jesus. A palavra diz que aquele que está plantado junto ao ribeiro das águas vai prosperar. Agora, estar plantado junto ao ribeiro das águas, irmão, requer que o seu coração seja um coração livre de qualquer amargura, de qualquer rancor, de qualquer ódio, porque isso é um contraponto ao coração de Deus. Se você deseja receber mais de Deus, o caminho para isso é você liberar perdão para quem ainda te ofendeu. Em nome de Jesus. Se você tiver condição, e se você precisar pedir perdão para alguém que faz parte do teu círculo, do seu ciclo de vida, faça isso pessoalmente, através de uma mensagem. Mas talvez se você não puder mais ter acesso a essa pessoa, vínculos quebrados já estão longe, ou talvez até mesmo uma pessoa que já morreu, você também pode liberar um perdão unilateral. E o que eu chamo de perdão unilateral? É exatamente isso, quando você já não consegue contato com as pessoas. E eu lembro de Estevão, quando Estevão está sendo apedrejado, o coração de Estevão está vendo Jesus. Quem lembra? Ele está vendo Jesus. E para que ele possa ser recebido em glória daquela maneira, o próprio Estevão declara: Pai, não lhes impute este pecado. Estevão não se torna amigo daqueles caras, amém? Estevão não abraça aqueles caras, ele nem fala com aqueles caras, mas o coração dele está livre, o coração dele está cheio de amor, o coração dele está cheio da presença de Deus. E da mesma forma Jesus quando está na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes nós não temos controle do que os outros vão fazer para nós, mas nós temos total controle da forma com que nós vamos receber aquilo que os outros estão fazendo para nós. Aleluia, irmão? Em nome de Jesus, libere o seu coração, libere o seu coração. Quem quer mais de Deus aqui? Quem quer mais de Deus aqui? Se você quer mais de Deus, o caminho é: libere o seu coração. Você nunca vai encontrar mais de Deus com o seu coração fechado, amarrado, com o seu coração cativando o ódio. Eu quero ler um último texto com você, Efésios 4, de 30 a 32, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Olha agora o que diz a palavra. Vamos ler junto? 1, 2, 3, vamos lá? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A lealdade é a chave para a bênção familiar, irmão. A lealdade é a chave para a bênção familiar, e o perdão é a chave para a restauração da lealdade. Amém?
A lealdade é a chave da bênção e o perdão é a chave da lealdade, em nome de Cristo Jesus. Vocês já ouviram falar daquela palavra Ubuntu? Quem lembra da palavra Ubuntu? Né? A palavra Ubuntu significa assim, ó, eu sou porque nós somos. Diga isso, eu sou porque nós somos. Eu sou porque nós somos. Nossa, você é bom, hein, cara? Eu sou porque nós somos. Ô, cara, você tá doente, hein? Você tá parecendo um louco, hein? Eu sou porque nós somos. Sim ou não? Quem é casado aí? Quem tem um casamento aí? Quem tem filho em casa aí? Eu sou porque nós somos. Isso é Ubuntu. Agora pensa, irmão, se não tem perdão. Pensa, irmão, se não tem lealdade. Diga assim, eu sou porque nós somos. Diga comigo, se nós somos, eu sou. Diga, ninguém é bom sozinho. Presta atenção numa coisa, a nossa oração, por mais que seja individual, sempre envolve alguém. Sim ou não? A nossa dor, por mais que seja individual, sempre envolve alguém. Diga comigo, a minha bênção, por mais que seja individual, envolve alguém. Você vai vender muito essa semana, mas alguém vai comprar muito essa semana. Envolve alguém. Amém, irmãos? O meu sucesso, por mais que seja individual, envolve alguém. Sucesso não se conhece sozinho. A minha prosperidade, por mais que seja individual, envolve alguém. E diga assim, o meu fracasso, por mais que seja individual, envolve alguém. A minha vitória, por mais que seja minha. Abraça a Kátia aí, Vini. Fala, é nóis, nega. É nóis, meu amor. Envolve a gente, né? Tem um que aparece, mas envolve a gente. Ninguém aparece sozinho. Ninguém vence sozinho. Ninguém perde sozinho. Em nome de Jesus, diga comigo, eu sou porque nós somos. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Em primeiro lugar, as famílias aí que têm caminhado em lealdade, quero te fazer um pedido. Não pense, está tudo bem, ufa. Eu quero te pedir, mano, aumenta o nível, irmão. Aumenta o nível. Cuida do seu celular, cuida do seu WhatsApp, cuida da rede social. Cuida, irmão, aumenta o nível. Aumenta o nível, porque você está vendo que o caminho de lealdade é um caminho de bênção. Família, você que se identificou com o ato de deslealdade, peça perdão ao Senhor. O perdão cura, né? A Ana está falando aqui, o perdão cura, né? O perdão cura, o perdão restaura. O perdão coloca de volta um lugar de ordem, equilíbrio e pertencimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém?